Meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Vivaldo José Breternites, da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É com grande alegria que nós damos início a mais uma sessão do nosso workshop de Tendências Tecnológicas 2021. Antes de apresentarmos o nosso convidado dessa noite, eu queria deixar registrado meus agradecimentos ao Gabriel Oliveira, que está fornecendo toda a estrutura, todo o suporte para que esses eventos aconteçam. E gostaria também de agradecer ao professor Israel Florentino, que organizou este workshop e que agora está se dedicando a outras atividades no âmbito de nossa universidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado, professor Israel. O evento de hoje é especial para nós. Nós temos conosco Raul Prado, um empresário que se formou aqui na nossa faculdade e que, desde os tempos de aluno, mostrava a sua tendência, a sua inclinação para o empreendedorismo. E é sobre esse tema, empreendedorismo e adjacências, tema tão importante para a nossa economia, para a nossa sociedade, que a gente convidou o Raul e ficamos muito felizes por ele ter aceitado esse nosso convite. Olá, Raul, a bola é sua. Fique à vontade com os nossos amigos, com os nossos convidados. Beleza, professor. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Israel que fez o convite de fato, né? E ao senhor aí pela recepção. É muito bom mesmo que virtualmente retornar ao Mackenzie, né? E poder compartilhar um pouco da minha história, que de maneira incontestável tem o Mackenzie como um dos grandes pilares para fazer com que as coisas acontecessem e chegassem ao ponto que estão hoje, né? Então é um prazer muito grande estar aqui e poder falar com todo mundo no WTT. Vou dar início à apresentação aqui, então. Se vocês puderem só confirmar que está na tela para mim. Perfeitamente. Beleza. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, obrigado por todo mundo que está presente, que está acompanhando essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. A ideia é a gente conversar um pouquinho a respeito do mercado de e-commerce, que é o que eu faço desde antes do Mackenzie, né? Eu tenho uma loja virtual desde 2010, eu entrei no Mackenzie em 2011, e a ideia é a gente conseguir conversar um pouquinho a respeito disso e falar de algumas coisas que existe de possibilidade e tendência para vocês na área de TI dentro desse mercado. Então, tem basicamente 3 grandes momentos da nossa conversa. Eu quero falar um pouco sobre a minha história, sobre alguns desafios para empreender de maneira geral e alguns particulares aqui do nosso país. E no final, depois de contar as dores, e se vocês ainda estiverem dispostos a empreender, e eu sugiro que sim, porque é muito bom, por mais que tenha problemas, e vocês vão ver que não são poucos, eu falo no final sobre algumas oportunidades de negócio que eu identifiquei dentro do e-commerce, como eu já falei, e que talvez pode ser o negócio de vocês em uma startup ou alguma coisa do tipo. Eu tenho um lema particular que eu já carrego comigo há alguns tempos, que realmente dita a minha vida desde o princípio, que somente a educação pode mudar a vida do pobre, e se você se acha rico, estude. Exceto que a gente tenha um Elon Musk, alguma coisa do tipo aqui. Por mais rico que você seja em questão de dinheiro, você ainda pode crescer muito na questão financeira, mas também na questão de espírito, valores, enfim. A vida é um constante aprendizado, né? Então, eu gosto de deixar essa frase no começo de toda a apresentação. Eu vou começar um pouquinho falando da minha história e da história das Lojas Mineiras, que é a minha empresa. Essas histórias se misturam, então elas estão juntas numa linha do tempo que eu produzi. É só mesmo para vocês entenderem como eu comecei, o que a educação fez na minha vida e como que as coisas estão por aqui hoje. Então, eu nasci lá em 1993, não tem tanto tempo assim, fiz 28 anos no último domingo. Entrei na escola
no primário lá em 1999. Em 2003, quando eu estava na quarta série, atual quinto ano, eu ganhei um computador em um concurso de redação que teve no estado de Minas Gerais, de onde eu vim, e morava lá num vilarejo de 250 pessoas no meio do nada. Esse prêmio foi muito importante porque eu fui a primeira pessoa a ter um computador num raio de uns 20 quilômetros quadrados. Então, foi o meu primeiro contato com a informática e o que me levou a formar em ciência da computação depois no Mackenzie. Em 2010, eu abri as lojas mineiras. Eu morava no meio do mato, então eu vendia uma solução que fazia o celular funcionar no meio do mato, para ser bem sucinto e literal. Então eu vendia antenas de celulares que possibilitava que os celulares tivessem sinal em locais que originalmente eles não funcionariam. Esse foi o meu principal produto, foi com ele que eu comecei, e foi basicamente com esse nicho que eu atuei até o ano de 2018, quando eu abri a empresa para vender outros produtos e em outros segmentos. Em 2011, eu saí desse fim de mundo, digamos assim, e me mudei para São Paulo para iniciar os estudos no Mackenzie, consegui uma bolsa de estudo pelo ProUni, né? E no ano seguinte, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, eu passei um ano estudando na Universidade de Coimbra. Depois disso, em 2015, eu me formei no Mackenzie, na Universidade de Coimbra. No mesmo ano, a empresa ganhou o primeiro prêmio dela, que foi o prêmio de melhores práticas de venda, foi concedido pelo Mercado Livre. E em 2018, eu ganhei o prêmio Histórias que Inspiram, também do Mercado Livre, que, como o nome sugere, foi uma versão um pouquinho maior dessa história que eu resumi para vocês aqui. E nessa promoção interna do Mercado Livre, eles premiaram a minha história. Por fim, já acabando, em 2019, eu formei no MBA, eu fiz Ciência da Computação na graduação, precisava de um curso de gestão, acabei fazendo gestão empresarial na FGV, e no momento atual, né, ano passado e nesse começo de ano, a empresa está aí com faturamento de 21 milhões, foi o consolidado do ano passado. Ano passado também foi o ano que nasceu a Trend-Tudo e a YPin. Eu vou falar dessas duas empresas mais para frente. A Trend-Tudo é a nossa operação lá no Espírito Santo, e a YPin é uma empresa de chatbot que a gente já está usando para fazer atendimento dos clientes aqui na empresa e que, quem sabe, pode virar um produto de atendimento para outras empresas também. Eu vou começar falando dos principais pontos de atenção na hora de abrir um negócio. Como eu mencionei no começo, os desafios particulares aqui do Brasil e alguns que são do empreendedorismo em si. E eu acredito que o primeiro problema, né, seria a falta de dinheiro, né? Então, uma pergunta que muitas pessoas não fazem na hora de abrir um negócio é em quanto tempo o seu negócio trará lucro, né? E aí a gente fala basicamente de capital de giro, né? Se você dispõe de dinheiro para abrir o seu negócio, quanto tempo que você sobrevive sem salário, né? Quanto tempo que a sua empresa vai passar a gerar lucro. Se você conhece algum investidor na impossibilidade de você não ter o dinheiro para investir, se tem alguém que pode fazer esse investimento por você. E vem a parte de gestão, né, que é executar na prática as atividades, até acadêmicas, que vocês veem nas matérias de gestão, de definir pontos de equilíbrio, usar algumas ferramentas como Canva, SWOT, plano de marketing, financeiro e por aí vai. Como tudo isso está contemplado no curso de vocês, não é no que eu quero me apegar, não é na parte teórica. Eu vou falar realmente de alguns probleminhas práticos e que aconteceram aí no meu dia a dia ao longo desses 12 anos empreendendo. Um dos principais pontos, e que é lá no comecinho do projeto, vem de uma tendência natural que a gente tem de se apaixonar pelas nossas ideias, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos. E a paixão cega, né? E dessa cegueira, a gente acaba insistindo em uma coisa que pode não dar certo. Então, isso vem acompanhado, muitas vezes, de um medo
muito grande de se falar a respeito das ideias e do projeto que você tem, com medo que alguém, por exemplo, roube essa sua ideia, né? Quando eu fiz o projeto da Apple, que tem aí no Mackenzie, né, e uma das coisas que eu mais carrego desse projeto é a ideia e a visão de que falar uma coisa, pensar uma coisa é muito fácil, o complicado é executá-la. Então, com certeza, alguém já teve uma mesma ideia que você, aqui e ao redor do globo, mas executar de fato essa tarefa é o que realmente custa, é o que realmente dá trabalho. Então, não é conversando com as pessoas que você vai perder a sua ideia. E mesmo que perca, se outra pessoa conseguiu executar essa ideia sua com perfeição e a coisa foi para frente, eu acho que também não tem desmérito da sua parte, porque a pessoa foi lá, arregaçou as mangas e fez. Então, é muito uma questão de pensamento e de compartilhar o conhecimento para ir mais longe. Então, se eu puder dar alguma dica a respeito de cegueira de amar o seu projeto, converse com o máximo de pessoas possíveis sobre o seu negócio, converse em casa, com seus amigos, com as pessoas que te amam, mas lembre-se que elas às vezes não querem te magoar e podem não ser assim tão honestas e sinceras com o pensamento delas. Então, converse com pessoas aleatórias, pessoas não tão próximas, pessoas que você admira, que você sabe que vão falar a verdade para você, e usa isso para validar a sua ideia e até mesmo para melhorar ela. A grande maioria das pessoas, sempre que eu tenho algum projeto aqui, me ajuda a enxergar alguma coisa que eu não estava vendo. Fora isso, conversar com os amigos e validar a ideia de uma maneira informal, digamos assim, uma outra forma de validar o projeto é usar as estratégias de gestão de projetos que mais cedo ou mais tarde você vai ter contato dentro da faculdade. Então, use essas estratégias de produto mínimo viável, por exemplo, para você validar o seu projeto, colocar um produto para ser testado e tudo mais. E aí, com isso, você consegue errar rápido. Você com certeza vai errar. O que importa no erro é a velocidade com que você conserta ele. Então, não deixe o erro capotar a sua operação. Erra rápido, conserta rápido, aprende com o erro e bola para frente. Depois disso, a gente tem um dilema no mundo corporativo, né? O principal ativo de uma empresa de tecnologia hoje é o negócio ser escalável, né? Todo mundo quer escala, milhões e milhões de usuários e por aí vai. Esse é um caminho para uma startup. Mas tem um outro caminho que, por exemplo, eu apliquei na minha empresa que é de produto, né? Lojas Mineiras, que eu até já comentei com vocês. Tem um outro caminho que é o do nicho. Então, eu peguei um problema que pessoas que têm o mesmo perfil que eu tinham, não ter sinal em áreas afastadas da cidade, e peguei esse problema e personalizei a solução para oferecer uma experiência para essa pessoa. Então, se você consegue oferecer uma experiência personalizada para um mercado nichado, amanhã ou depois vem uma grande empresa que fala, olha, a gente faz a mesma coisa que você, mas não com essa perfeição para esse público específico. E aí é a hora que você fica milionário e vende o seu projeto por alguns milhões de reais. Um outro ponto bem importante é a respeito da sociedade. Esse aprendizado foi do MBA, eu tirei ele de lá. Amigos, negócios à parte. A primeira matéria que eu fiz no MBA foi Direito. E o professor de Direito falou, o contrato não é para entrada, é para saída. Então, quando você chama um amigo seu para montar uma sociedade, você não supõe que essa sociedade vai dar errado, que vocês vão ter que fazer um distrato, enfim, encerrar a sociedade lá na frente. É nesse momento que o contrato vem para apaziguar os ânimos. Ninguém termina uma sociedade, no geral, de uma maneira tranquila. Então, não adianta querer dialogar no momento de estresse, que você não vai conseguir. Então, se você fez lá atrás, no começo da empresa, um contrato bem feito, com a cabeça fria e sendo justo, né, olhando o que é seu, olhando o que é do seu sócio, com certeza você vai ter uma saída mais tranquila dessa sociedade.
E um outro ponto importante a respeito de sócio é que a ideia é que ele complemente as suas falhas. Então, sempre procure um sócio que te complemente. No geral, duas pessoas com pensamento muito parecido ou com ideias muito parecidas tendem a ter o mesmo problema, e isso pode ser uma falha e pode ocasionar em erros na sua empresa depois. Não é, óbvio, uma regra, mas é uma indicação boa na hora de se pensar a respeito de sociedade. Por fim, a gente chega num ponto que daria para eu ficar falando umas 5 horas com vocês aqui. Prometo que não vou. Que é a questão dos impostos. A única coisa que eu quero que vocês pensem a respeito de impostos é nesses 2 pontos que eu coloquei aqui. Primeiro, Simples Nacional, que é o regime tributário utilizado pela grande maioria das empresas no Brasil, que basicamente reúne todos os impostos em uma única guia de recolhimento. Qual que é o problema do Simples Nacional, principalmente se você abrir uma empresa de serviço? Ele é fácil, mas ele não é barato. A alíquota que você vai pagar, ela é muito cara. Então, assim, fica fácil para o teu contador. O que eu quero dizer com isso? Ele vai te falar que o Simples é a melhor alternativa, porque para ele é a melhor solução, mas pare e faça um exercício chamado elisão fiscal, que é você, com uma assessoria tributária ou por conta própria dá um pouco mais de trabalho, porque a nossa tributação ela é muito complicada de entender. Mas nada que uma pesquisa, pelo menos, o deixe familiarizado com os tópicos e o que você precisa saber, quais impostos existem, por aí vai. E aí, com essa assessoria, você consegue estudar qual é o melhor regime tributário para o seu negócio, de acordo com a sua base de custos, a sua margem de lucro, e tudo isso é legal, não é nada ilegal. Então, a gente vê a sonegação fiscal, que é um crime, que é realmente fazer a coisa errada, mas tem a via boa dessa história, que é a elisão fiscal, que é você procurar brechas ou mesmo leis melhores que ajudam você a pagar menos impostos. Então, esses são os 2 recados a respeito desse tópico. Um outro ponto bem importante que a gente tem aqui no país, principalmente se você lançar um negócio digital, é a questão da segurança jurídica, né? Nosso país tem um dos sistemas mais complexos de legislação, né? A gente tem muitas instâncias, você consegue recorrer. Cada juiz uma sentença, então é bem complicado lidar com essas questões jurídicas. E no âmbito de um serviço digital, agora com a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, isso fica ainda mais complicado. A LGPD está mudando a forma das empresas se relacionarem digitalmente com seus clientes. Então, se você vai abrir um negócio, é fundamental que esse negócio se adeque a essas leis e que você acompanhe de perto todos esses pontos novos que estão chegando, porque as coisas mudaram e as multas, os processos, é tudo muito pesado, porque a lei em si mira Google, Facebook, essas grandes empresas. Então, você, como uma pequena empresa, pode pagar pelo preço de uma grande. Então, muito cuidado com essas 4 letrinhas da LGPD. E, fora isso, na hora de oferecer um serviço, você, no geral, oferece um contrato ou um termo e condições para o seu usuário final assinar. Até uma dica, uma questão de ética, inclusive, né? Mas é muito importante que você apresente um contrato claro, de preferência conciso, sem pegadinhas, e que preveja todas as circunstâncias que pode acontecer no relacionamento, né, de você com seu cliente, para evitar processos judiciais, acionamentos de PROCON, juizado especial e coisas do tipo. Então, tenha uma estrutura jurídica, e aí você pode usar até mesmo a escola júnior da universidade para conseguir esse amparo legal e essa conferência do teu contrato de uma maneira mais barata e rápida. Então, são os meus conselhos para o lado do jurídico. Um outro ponto bem importante é a questão da precificação. E eu juro que os problemas já estão quase acabando.
A precificação é bem complicada, porque primeiro tem alguns problemas no mundo do TI em si, que é boa parte dos sistemas que a gente tem que usar, né, principalmente servidor, no geral estão fora do país, no geral cobram em dólar, enquanto a receita da sua empresa vai ser em real. Todo mundo que acompanha minimamente o dólar, nem que seja para ir viajar no fim do ano, sabe que ele ficou muito tempo no patamar dos 3,50, que a gente já achava caro, de lembrar da época que era 1,60, 1,80. A gente achou que ele não passava dos 4 que ele passou, que não passava dos 5 passou, que não passava dos 6 passou. Então a gente vê toda a instabilidade política que a gente tem, a questão do corona em si, tudo isso forçando os preços e a nossa moeda se desvalorizando, a gente tem ainda um cargueiro encalhado, enfim, tudo que dá para contribuir para o dólar aumentar e o preço das coisas subirem, isso está acontecendo. Então, cotação do dólar e inflação, elas elevam muito o custo da tua operação, enquanto você, na hora de cobrar, não pode sair reajustando tudo, porque senão começa a perder clientes. E no caso da inflação no mundo do TI, os custos tendem a ser mais altos do que a inflação oficial. Então, por todos os motivos que eu mencionei, né? Por serviços fora do país e escassez de mão de obra, que é o nosso próximo assunto. Então, tudo isso contribui para você ter um aumento de custo e não ter um aumento de receita proporcional. Daí vem técnicas de precificação que você pode usar para o seu produto em si, que seria a técnica da ancoragem, né? Que quando você lança o seu produto ou serviço no mercado com preço X, você dificilmente vai conseguir promover reajustes nesse preço, né? Então, você lançou o seu serviço que custa R$ 9,90 por mês. Não adianta depois você querer reajustar para R$ 19,90, porque provavelmente quem pagava 10 não vai aceitar pagar o dobro. Então, você tem que saber bem precificar o seu produto e, no caso, eu acho que é mais viável errar para mais do que para menos. Então, é mais fácil você usar uma estratégia do tipo, eu não sei se R$ 20 vai vender, por 10 eu sei que vende. Faz uma estratégia do tipo, sobe a mensalidade por R$ 20 e dê um mês de graça. No fim das contas, vai estar saindo R$ 10 o mês, mas a percepção desse cliente que está comprando o seu serviço é que o serviço realmente custa R$ 20 e que ele está ganhando um mês adicional. Então, muda a percepção do cliente a respeito da precificação do produto. E uma técnica muito vista, que também não gasta, a gente não precisa gastar muita energia nela é a questão do freemium, né? A grande maioria dos serviços hoje oferece uma parte do produto de forma gratuita. No geral, isso atrela a exibição de publicidade, né? A gente vê isso com o Spotify, com o YouTube e por aí vai. E eles têm uma versão paga que, no geral, tira essa publicidade ou acrescenta benefícios adicionais que não existem na versão gratuita. Então, essa também é uma forma de precificar o seu aplicativo, principalmente, né? Você lançar um aplicativo pago costuma ser complicado porque pessoas, no geral, não querem pagar. Então, você tem que realmente cobrar daquela pessoa que gosta muito do seu aplicativo e que está disposta a isso. Enquanto, por outro lado, você precisa de uma massa de clientes para juntar experiência de mercado e dados para conseguir dar os rumos da sua empresa. A escassez de mão de obra, com certeza, é assunto na faculdade, talvez até o tema que fez você escolher TI para a sua graduação, né? Então, numa população com baixa escolaridade, um profissional qualificado tem preço de ouro. E mesmo pagando caro, a gente ainda não acha. Então, tem sim que tomar muito cuidado com esse problema da escassez de mão de obra. Se a sua empresa começar a crescer, você precisa se estruturar, porque imagina ela crescendo numa velocidade boa, rápida, e de repente você interrompe o crescimento porque não tem mão de obra suficiente para suportar esse crescimento. Então, muito cuidado com isso no mundo do TI.
principalmente pensando que uma vez que você lança a sua empresa, muito provavelmente, se tudo der certo, você vai ter que se afastar da programação de fato para cuidar da gestão do seu negócio, né? Então, mais cedo ou mais tarde, por mais que seja você que faça tudo, corre o risco de você precisar de uma pessoa para cuidar, digamos, da mão na massa de fato da programação em si. E ufa, acabou todos os problemas. Ou eu deixei alguns para não desanimarem tanto vocês que estão aí do outro lado. Visto tudo isso, vocês viram que tem bastante coisa que tem que se levar em conta na hora de abrir um negócio. Eu quero conversar um pouquinho sobre algumas oportunidades que eu identifiquei que fazem falta no mundo do e-commerce e quero compartilhar ela com vocês. Antes disso, eu vou falar do que a gente já tem dentro de casa, né, dentro do próprio Mackenzie. Como eu já mencionei, eu participei do projeto, então foi lá que eu consegui desenvolver de fato um negócio, um produto, né, um serviço digital. Foi um aplicativo de pontos de reciclagem que eu lancei, cheguei até a ganhar um hackathon com ele, e foi a minha, digamos, minha única experiência até então com o mundo do TI de fato, né, da minha área de formação. Então, se você tiver a oportunidade de participar do projeto, participe, porque você já pode sair de lá com o seu negócio, né, com o seu serviço em forma de aplicativo, ou, no mínimo, você sai de lá com várias técnicas da própria Apple que são válidas para o seu negócio, do seu futuro negócio, ou mesmo que você trabalhe para alguém, essas técnicas ajudam você a se destacar no mercado de trabalho e ter um crescimento mais acelerado. E, por fim, antes de eu entrar de fato nas dicas que eu tenho para dar, eu vou falar um pouquinho da Jasmine. Eu não sei se aparece cortado para vocês aí também, mas a Jasmine é a nossa atendente virtual, é um chatbot que a gente está desenvolvendo aqui. Ele serve para atender os clientes de primeiro nível da minha empresa, das lojas mineiras, todos aqueles que entram em contato pelo WhatsApp. Então, a gente usa a API oficial do WhatsApp e, por meio de um chatbot, a gente consegue fazer o atendimento de primeiro, em alguns casos até de segundo nível, dos clientes que entram em contato. Quando a gente colocou o chatbot no ar, a gente percebeu que, por ele estar plugado diretamente no nosso sistema de gestão, que dava para a gente executar de forma automatizada algumas tarefas que a gente tem e que demandam tempo. Por exemplo, reajustar o preço de todos os produtos em um canal X em 10%. A gente não tem uma função automática no nosso sistema que faz esse reajuste. Então, ele tem que ser feito um a um. Enquanto com a Jasmine, ele continua sendo feito um a um, mas, obviamente, numa velocidade muito mais rápida do que um humano faria. Então, o nosso chatbot, ele hoje está atendendo o cliente externo, aquele que compra em lojas mineiras, mas também está atendendo o cliente interno, ou seja, os meus funcionários, em algumas demandas que eles têm que são mais massivas e demoradas. Então, o chatbot é uma das sugestões que eu dou para vocês, que é um sistema que, cada dia que passa, é mais usado, e para venda, para atendimento, para uma série de coisas, e principalmente com a massificação do WhatsApp, né, todo mundo tendo acesso ao WhatsApp, o WhatsApp se tornou uma das principais ferramentas de atendimento, e agora que a API foi liberada, dá para fazer muita coisa em cima dessa ferramenta. Alguns gaps de mercado que dá para você abrir a sua startup hoje e, se tudo der certo, você ser um grande player em pouquíssimo tempo. O Pix, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo com certeza já está usando, porque ele evolui muito o sistema de pagamento brasileiro, que antes com DOC e TED funcionava só até às 5 da tarde, demorava até meia hora para o dinheiro cair na conta. Agora é instantâneo, é digital, é prático e funciona, está funcionando bem. Só que, para levar isso para o mundo do e-commerce, por exemplo, a gente precisa de sistemas de cobrança, né? Gateways de pagamento, intermediadores,
que façam o pagamento chegar para a loja e de forma automatizada fala, olha, esse cara pagou, pode mandar o pedido, faz o repasse desse valor, comunica a pessoa que o pedido foi aprovado e por aí vai. E também o sistema de gestão, né? Não basta eu receber os valores, eu tenho que controlar o valor que eu estou recebendo, confirmar se está batendo, se a taxa que o banco está cobrando está sendo de fato realizada, ou se está cobrando para mais ou para menos. Então, a gente tem no Pix uma oportunidade para hoje, para você abrir uma empresa de processamento de pagamentos, e a gente tem para daqui uns dias, né, o pagamento do futuro, mas que também já está aí na porta do gol, que é o WhatsApp Pay. Não tem 5 minutos que eu falei que o WhatsApp é uma grande ferramenta, e agora que ele vai passar a aceitar, transacionar pagamentos, né, dá para fazer a mesma coisa que eu mencionei há pouco com o Pix. Vai faltar o mesmo sistema de cobrança, o mesmo sistema de gestão, o sistema que liga a loja do cara, seja lá o que ele venda, né? Pode ser produto, pode ser serviço, pode ser comida, pode ser mercado, não interessa, ligar esse produto, esse serviço ao sistema da loja e ao sistema de pagamento. Então, tem muita oportunidade dentro desse mercado. Outra coisa que também tem uma demanda crescente e que, com certeza, cada vez mais vai ser usado, são os assistentes de voz. Eu não estou falando necessariamente da Alexa, do serviço do Google, do iPhone e por aí vai. Eu estou falando de pedir por voz algum determinado serviço e você ter o aplicativo que recebe esse comando. Então, hoje a gente tem uma falta muito grande das ferramentas que linkam essas requisições dos assistentes de voz ao aplicativo que consegue executar aquela demanda. Então, no meu mundo e em alguns outros, a gente chama isso de marketplace, que é o quê? Você oferecer uma plataforma que linka vários serviços a vários clientes. Então, você é uma terceira parte da cadeia, né, da relação de consumo, você linka as duas partes que precisam dessa solução, e aí você se monetiza geralmente cobrando uma comissão em cima daquilo que está sendo transacionado. Então, é um modelo que pode dar certo e que é pouco explorado hoje no mundo do e-commerce em si. E também tem uma falta, uma ausência de serviços de voz, tanto para leitura como para interpretação de falas humanas. Então, todo sistema hoje tem uma cara de robotizado, né? Ele não tem uma atratividade muito grande, e o inverso, né, de captar essas falas e transformar isso em alguma coisa, em alguma ação, isso também não é tão explorado como poderia ser. Para mim, é a aposta dessa década que a gente está entrando agora. E agora, indo um pouquinho mais para o mundo do e-commerce em si, tem alguns problemas que eu tenho hoje na minha empresa, então, inclusive, se você resolver esse problema, por favor, fale comigo. Hoje eu tenho 20 canais de vendas aqui dentro, então eu vendo na minha própria loja, vendo dentro do Mercado Livre, da Americanas, das Casas Bahia, do Magalu e mais 15 canais. Como que eu faço esse anúncio em todos os canais? Porque cada canal tem a sua regra, tem a sua árvore de categorias, né? Celular, smartphone, tamanho da tela, Moto G, enfim, aquela árvore que você tem lá no topo da página quando entra em qualquer site. Cada um tem a sua árvore, cada um tem a sua forma de categorizar, palavras que aceita, tem aqueles que tem que fazer você precisa linkar a especificação com o que é de fato. Então, são uma série de atributos que eu não consigo, de uma forma automatizada, lançar para cada canal. Uma ferramenta que resolvesse esse problema me ajudaria muito, e uma ferramenta que vendesse por mim de forma automatizada também me ajudaria muito. Então, o que eu quero dizer com isso é um sistema que realmente entenda o que é aquele produto e consiga ou catalogá-lo ou oferecer ele para alguém de uma maneira convincente, de maneira que a gente, né, um ser humano, possa confiar e comprar. Fora a catalogação, um outro grande BO
são as conciliações financeiras. Então, tem muito problema no mundo físico com a conciliação do cartão de crédito. A maquininha promete uma taxa de 3% e cobra 5%. Então, essa intermediação, ela faz falta, né? Essa conciliação de pagamento. No meu mundo do e-commerce, falando dos marketplaces, né, que é como Magalu, Americanas e Casas Bahia se denominam, eles reúnem vários vendedores e ofertam os meus produtos para vários outros compradores. No meu mundo é um pouquinho mais complicado, porque além da comissão em si, ainda tem o canal que cobra uma taxa para oferecer frete grátis, tem outro que cobra taxa para expor o meu produto, tem um que cobra mensalidade. Então, não existe hoje no mercado nenhuma ferramenta que cubra todas as peculiaridades que existem no meu mundo e na minha conciliação. Então, é uma ferramenta que faz falta e hoje, por não ter nenhuma que cubra todas as possibilidades, eu mesmo não uso nenhuma e acabo perdendo dinheiro por não ter essa conciliação financeira. Outra ferramenta que também não tem uma ferramenta barata, acessível no mercado, é uma para precificar os produtos. E aí, basicamente, a precificação pode ter duas vertentes, né? Ou eu me baseio na concorrência, e aí a ferramenta faz o reajuste baseado no preço dos meus concorrentes, né? Se eles abaixam, eu abaixo dentro da minha margem, se eles sobem, eu subo dentro da minha margem. Ou baseado na procura, né? Então, eu vejo quantas pessoas estão procurando aquele produto, quantas compras, vendas eu estou fazendo, versus quanto eu tenho no estoque. Então, aquele produto está acabando, eu vou subindo o preço dele porque ele está vendendo e eu não tenho previsão de reposição, por exemplo. É uma ferramenta que faz falta e que também não tem hoje no mercado com tanta disponibilidade, ferramenta que faça isso de uma maneira automatizada. Qual que é o BO disso? Talvez alguém aqui se lembre. Quando caiu o avião da Chapecoense, disparou a venda de camisas da Chape, se eu não me engano, a Centauro, ou não lembro se foi a Centauro ou a Netshoes, eles usavam uma ferramenta dessa, subiram absurdamente o preço da camisa e virou matéria até na televisão, até no jornal, porque ficou soando como má fé, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de criar esses sistemas para ter alguns certos gatilhos que são humanos que validam, né? Para evitar problemas dessa natureza. E é isso. Falei de muita coisa aqui, falei de problemas e de oportunidades. Eu estou deixando o meu WhatsApp corporativo, é o melhor canal para conversar comigo. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que não queira falar aqui. E tem o meu e-mail, tem todos os arrobas das empresas e os meus particulares. Em Raul Vendedor, eu dou algumas dicas de e-commerce. Esse canal está um pouco abandonado nesse momento, porque eu fazia publicação em texto e estou me planejando aqui para voltar a publicar em vídeo. E quem quiser fazer pergunta, acredito que talvez tenhamos um tempinho aí, fique à vontade para conversar comigo, tanto aqui ou no privado. Legal. Raul, você não sabe como eu fico feliz em ver você, estar com você hoje, você mostrando o quão grande está se tornando o seu negócio. Eu me lembro quando você estava aqui ainda como aluno, a gente conversava, você tinha um negócio pequeno, as suas antenas talvez fosse o seu único produto, e a gente vê que alguém cresceu como você, realmente nos enche de alegria, nos enche de orgulho, certo? Eu peço para aqueles que estão conosco que desejarem fazer perguntas, que façam aí pelo Face, né? Nós vamos respondendo e, enquanto isso, a gente toca a nossa conversa. Temos uma primeira pergunta do Giovanni, que te cumprimenta e traz algumas perguntas, tá? Eu não sei se você está tendo acesso à pergunta. Sim. Então, por favor, vá respondendo, continue tocando aí nesse nível de bate-papo agradável que nós viemos até agora. Beleza. Obrigado, pessoal, aí. Boa noite para todo mundo que me cumprimentou mais uma vez. Obrigado, professor Israel, também, que
que me saudou no chat, obrigado pelo convite mais uma vez. E assim, Giovanni, eu não acho que ela está assim destinada ao fracasso, né? Porque uma das grandes qualidades de quem resolve abrir um negócio em qualquer lugar do mundo é a resiliência, né? Então, se você acredita no seu negócio, você tem tudo para fazer ele acontecer. Talvez você não receba um aporte de algum grupo de investimento querendo fazer o seu negócio se tornar nacional, global, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que varia muito do produto, né? Se você tem um produto que atende muito bem, que cumpre o seu propósito, eu acho que o tamanho é um detalhe e que as coisas vão acontecendo à medida que tem que acontecer. Tem o risco, sim, e aí vocês nas aulas de administração também vão estudar, que são empresas maiores que querem dominar o mercado, usarem as estratégias equivalentes para talvez te tirar do jogo. Mas aí nada do dia para a noite, né? Eu acho que dá tempo de perceber isso, ir se adequando, ou até mesmo mudar de negócio, né? O que eu acho que não pode ter é o apego da cegueira que eu comentei, que é ver o barco afundando e ficar nele, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E para isso você precisa conversar com as pessoas, ter um networking e enxergar os outros pontos de vista. Sobre conhecimento técnico, né? Mais uma pergunta do Giovanni. Eu acredito que o conhecimento técnico facilita em você não ser enganado. Mas pensando como gestor, eu quero que você, o quanto antes, saia do operacional, né? Fique pelo menos ali no meio termo, que é cuidar da gestão e cuidar da operação, mas que o mais rápido possível você cuide exclusivamente da gestão do seu negócio, porque só você vai conseguir fazer o seu negócio crescer. Você precisa delegar e distribuir funções para que a sua empresa vá ganhando corpo e você consiga fazer o que é realmente importante, que é o quê? Pensar as próximas etapas de crescimento, desenhar estratégia e fazer essas coisas que precisam ser feitas por você. Não vai ter outra pessoa que faça. Então, eu acho que você deve, sim, principalmente no começo, engajar na montagem do projeto em si, mas o mais rápido possível ir se desapegando e cuidando da administração, porque você abre um negócio, você abre uma porta para um mundo de oportunidades, né? Então, estar olhando para elas é importante para conseguir agarrar. Mais alguém? Eu pediria ao Gabriel que, enquanto esperamos que surja mais alguma questão, coloque aí o nosso link para que os alunos registrem a sua presença, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Se não, eu vou reiterar os meus agradecimentos ao Raul, a minha alegria de vê-lo aqui, agora como um empresário de sucesso, certo? Gostaria também de deixar meus agradecimentos ao Gabriel Oliveira, pelo suporte técnico que está dando a essas nossas apresentações, e especialmente ao professor Israel, que foi o responsável pela organização desse WTT, que está trazendo, na nossa visão, um monte de gente para mais próximo da nossa faculdade, está sendo um grande sucesso. Obrigado, Gabriel. Muitíssimo obrigado, professor Israel. Muitíssimo obrigado, Raul. Embora nós já tenhamos mais ainda uma questão do Giovanni aí, que eu pediria ao Raul que respondesse. Tá, é uma pergunta muito boa, Giovanni. Crescer rápido ou planejar ao máximo para que tudo funcione, mesmo que isso leve um período maior de tempo? No geral, a resposta padrão, né, de qualquer pessoa para isso empreender é estar num carro em movimento, né, num avião em voo, você tem que ir consertando as peças com o carro em movimento, né? Então, tem muitos ditados, eu gosto de um que o ótimo é inimigo do bom. Se você ficar lá insistindo em ter a melhor solução, a melhor ferramenta, o melhor produto, e se esse produto ou serviço está faltando no mercado, qualquer pessoa que fizer um pouquinho menos que você, mas entregar isso na hora que o mercado precisa, muito provavelmente essa pessoa vai ter mais sucesso do que você,
porque ela entregou o produto, o serviço na hora que precisava. E aí, com isso, ela começa a ter um tanto de benefício, né? Ela começa a ganhar corpo no financeiro, começa a ganhar marca, então uma coisa vai ajudando a outra, né? Então, eu prefiro lançar um produto que seja, de novo, um PMV, né? Um esboço inicial mais funcional do teu projeto, sentir o feedback disso e ir melhorando em cima disso. Eu acho que até, digamos, vou fazer uma analogia talvez aqui inusitada, mas eu vejo, por exemplo, novela, que é o grande produto cultural do nosso país, né? Toda novela eles lançam, gravam os 15 capítulos, espera a novela ir para o ar e depois disso continua a gravação, que é para sentir se o público está correspondendo à altura com aquela novela. É uma coisa que eu estou acompanhando de perto agora com pandemia, né? As novelas que a Globo exibiu, está exibindo agora inéditas, elas são gravadas por completo, né? Eu quero ver se vai ter algum estudo, mas que eu não veja a novela em si, eu quero saber se tem algum estudo a respeito de como foi a recepção disso pelo público, né? Então, eu acho que fazer as escuras é mais perigoso. Legal, uma bela analogia essa das novelas, né? A gente normalmente tende a ver esse tema com certo desprezo, né? Mas elas acabam, a forma com que elas são elaboradas, elas acabam nos trazendo lições. Esse senso de urgência que você colocou, né? Realmente a gente sente que falta em muitos casos, né? As pessoas dizem estar planejando, mas em realidade elas estão só meio que empurrando com a barriga, indo devagarinho. E essa falta de centro de urgência, na minha opinião, é um dos grandes problemas que nós temos na área de tecnologia da informação como um todo, certo? Há alguns anos atrás, eu estava preparando uma palestra e eu descobri um fato que aconteceu há 2000 anos atrás que me deixou de boca aberta, né? Talvez o Raul tenha visto, eu usei isso em outras aulas, etc. Mas a história é mais ou menos a seguinte, né? Os romanos consideravam o Rio Reno, na Alemanha atual, como a fronteira do Império Romano. Eles não queriam ir por lá de lá, não interessava, né? Só que um dia, alguns caras que moravam de lá, os bárbaros, atravessaram o rio e vieram aqui fazer uns estragos do lado de cá, do lado dos romanos, né? E por acaso o César, que era o imperador romano, estava por lá naquela época e ele falou: pô, agora nós temos que atravessar o rio e dar uma lição nos caras. Muito bem. Eles, então, por alguma razão, talvez porque era o imperador precisava ter, né, algo mais confortável, sei lá, ao invés de cruzar o Rio Reno com barcos, e naquela região onde ele acredita que ele cruzou, o rio deve ter uns 800 metros de largura. Os romanos construíram uma ponte de madeira, tá? Construíram a ponte, atravessaram o rio, mataram um monte de gente do lado de lá, voltaram e destruíram a ponte. Não interessava continuar lá, ir para o lado de lá sempre, né? E o que me chamou muito a atenção foi que 2000 anos atrás, o cara construiu uma ponte de 800 metros de comprimento, que ia ter que atravessar cavalos, essas coisas, né? Sem máquinas, né? Eles tinham bastante mão de obra, mas não tinham máquina. E do momento em que eles resolveram cruzar o rio, passando por cortar as árvores para fazer a ponte, etc., eles demoraram 10 dias para fazer isso. 10 dias. E hoje eu falava na época, pô, e hoje quando você vai falar de prazo em um projeto, ou prazo em alguma situação que você colocou, os caras falam, não, porque nós temos que fazer um anteprojeto, um estudo exploratório, blá, 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 blá. A gente fica de queixo caído com os prazos, né? Então, esse senso de urgência que você ilustrou bem aí com a história das novelas, gravamos 15 capítulos, vamos ver se o pessoal gosta do herói e realmente detesta o bandido, daí a gente vai trabalhando como atrair melhor a atenção, é algo que é uma lição muito importante para a nossa vida profissional. Exatamente. Mais alguma pergunta, minha gente? Eu não lembro da história, professor, mas eu acho que como gestor, né, para quem lá na frente ocupar esse cargo,
não deu prazo, né? Digamos, não considere essa folga. A gente tem, por natureza, deixar para a última hora, então eu vejo que quanto mais espremido o prazo, você deixar a reserva que você tem lá para o final, caso realmente precise, né? Que ela é mais efetiva do que dar um prazo adicional a cada entrega, porque a pessoa vai deixando para a última hora, e isso leva a um atraso geral do projeto lá no final, né? Exato. E eu agradeço aí, Giovanni, a todas as perguntas, eu que agradeço. E mais uma vez agradeço todo mundo aí da FCI pelo convite, pela oportunidade. Perfeito, Raul. O Gabriel está lembrando da nossa próxima sessão, que vai ser amanhã, e nós vamos falar de temas ligados ao nosso curso de matemática, e eu deixo o convite para que todos estejam conosco novamente. Raul, eu pretendo procurar você para a gente bater um papo, ver se podemos fazer alguma coisa juntos aqui no Mackenzie. Nos próximos dias eu vou entrar em contato contigo, tá bem? Tá bom. Outra vez, obrigado a todos. E todo mundo que quiser entrar em contato também, eu estou à disposição. Perfeito. Então, até logo a todos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até.